Sempre fui um garoto que gostava de jogar bola nos bairros, principalmente em Feira de Santana, no bairro do Cruzeiro, do lado do estádio Joia da Princesa. Eu ajudava a minha mãe a descascar laranja, vender bolo de aipim na porta do estádio, né? Meu pai foi jogador do Propiá, né? Do meu sapato ele fez a primeira chuteira minha, né? Tive a oportunidade de ter esse apoio dele, né? Minha mãe não gostava que eu jogava bola e meu pai já queria que eu fosse jogador, né? Então eu segui a visão e o pensamento do meu pai de ser jogador de futebol. Eronildes, né? Eron, e ele era ponta direita. E eu quando eu era pequeno também eu jogava de ponta direita, né? E foi quando pintou a oportunidade de eu ver o Flamengo jogar, né, pela primeira vez. E eu tive o prazer de jogar aqueles 15 minutos, né, do intervalo do primeiro tempo para o segundo. Eu estava na porta do estádio vendendo laranja e o porteiro me chamava, né? Falou: Nunes, acabou o primeiro tempo do jogo. Aí a gente fazia aqueles 15 minutos, né, no intervalo. E eu tive a oportunidade de conhecer o Garrincha, de tirar uma foto com o Garrincha. E alguns dirigentes do Flamengo me veem jogando, né? Eu com 11 para 12 anos. Gostaram, ficaram 2 dirigentes do Flamengo na época para conversar com meu pai e com minha mãe, para me trazer para o Flamengo. Foi a grande oportunidade, porque eu já sonhava, né? Um dia vestir a camisa do Flamengo, um dia jogar no Maracanã. O Walter Miralli e o Evaristo já me conheciam, né? Que eu jogava no Dente de Leite do Fluminense de Feira de Santana. E eles me viram jogando na preliminar e perguntaram quem é aquele garoto. Aí eu só não estou lembrando se perguntou para o Evaristo ou para o Walter Miralha, mas eu acho que foi para o meu treinador, Carlos Melo, né? Aí é o Joãozinho, porque meu apelido era Joãozinho. É o Joãozinho. Aí, pô, o garoto é bom de bola e tal. Se interessou, né? Se interessou e perguntou como é que faria para poder conversar com meu pai, com minha mãe, para poder tentar me trazer para o Flamengo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. O Merrinho é um ex-jogador do Flamengo, que fez a base aqui no Flamengo e que estava no Fluminense de Feira de Santana. E ele me trouxe. Eu não cheguei no Flamengo numa Ferrari, nem no Opala, que naquela época, né? Eu cheguei de Fusca. Eu vim de Fusca da Bahia com o Merrinho. Foi muito legal a minha vinda, né? Ele me trouxe, era o companheiro que vinha batendo um papo com ele na estrada. Eu me lembro que eu fiquei em Além Paraíba, na casa dos pais do Merrinho. Fiquei 3 dias lá, mas ansioso para descer logo para o Rio para poder chegar na Gávea, né? Que era o meu sonho, era chegar na Gávea. E o Merrinho falava: pô, calma que eu vou te levar, não sei o quê. E eu só cobrando dele, né? Aí ele falou: Joãozinho, vamos embora, vamos descer para o Rio. Aí eu me lembro que eu desci a Serra de Petrópolis, ele me mostrou o Rio de longe, né? Porque da Serra dá para ver o Rio. E eu fiquei encantado, né? Aí entramos na Washington Luiz, aquela estrada longa, distante para chegar na Avenida Brasil. Eu digo: pô, que estrada longe para chegar no Rio. Pô, não, calma, a gente vai chegar. Era ansiedade, né? Ansioso para chegar na Gávea. Na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata. E me lembro quando eu cheguei na Gávea, cheguei na porta principal aqui, que é de frente para a Praça Nossa Senhora Auxiliadora. E simplesmente eu conheci o primeiro jogador do Flamengo, um ex-jogador do Flamengo, que foi Tomires. Tomires trabalhava no Flamengo. Ele foi quem me recebeu na porta, eu entrei, o Merrinho. E logo que eu entrei aqui, que eu vi o campo da Gávea, aí eu vi já os jogadores treinando, né? Os jogadores do Flamengo, porque naquela época o Flamengo jogava no domingo, na segunda fazia um jogo treino. Aí eu vi o Fio Maravilha, vi o Paulo Henrique, o Marco Aurélio, goleiro. Eu vi esses jogadores todos, né? Murilo, eu cheguei a ver o Murilo já no final de carreira, Liminha, Arilson, Dionísio. É o meu maior prazer. Quando eu cheguei no Flamengo, o Walter Miralli me levou para a casa dele, que ele morava em Santa Teresa, porque não tinha vaga na concentração. Eu fiquei 2 meses esperando uma oportunidade para treinar. Então eu treinava lá em Santa Teresa, pegava a meia do seu Valdo, botava jornal na meia, fazia a bola e ficava treinando ali. Então quando pintou a oportunidade de eu vir treinar realmente no Flamengo,
Um certo dia ele chegou e falou: Joãozinho, pintou uma vaga na concentração. Agora você vai se apresentar lá para você treinar. Aí eu vim, o primeiro treino, fui aprovado e já fui para a concentração, no aterro do Flamengo. Dentro de leite, dentro de leite. Ponta direita, porque meu pai era ponta direita. E eu jogava de ponta direita, por isso que me colocaram o apelido de Joãozinho, né? Porque eu era também muito rápido, dava muito drible lá nas peladas lá com os meus amigos, porque lá não é pelada, lá chama-se baba, né, na Bahia, né? Feira de Santana. Continuei jogando na ponta direita aqui. Então eu treinei várias vezes com vários ídolos do Flamengo, né? Jogadores que hoje se tornaram treinadores, são grandes treinadores, como o Vanderlei Luxemburgo, que era da nossa época aqui. Dava muito drible nele, aí era um excelente lateral esquerdo. Treinei contra o Paulo Henrique, né? Costumava treinar o juvenil, juniores contra os profissionais. Eu não vou agora crucificar ninguém, porque a única coisa que eu posso falar é o seguinte, que eu fiz parte da base do Flamengo, né, de toda a estrutura que eu recebi quando eu cheguei. E realmente deve ter tido alguma pessoa responsável que me liberou, eu não sei quem foi, mas eu tenho certeza que era mais um garoto que estava subindo da base para o profissional, que de repente poderia receber uma oportunidade, né? E essa oportunidade não foi dada. Eles simplesmente me deram a liberação e mandaram eu procurar clube. A minha sorte é que o Mineiro viu aquela situação e o Dequinha, que jogou no Flamengo, que era treinador do Confiança do Aracaju, ele tinha mandado uma carta para o Mineiro procurando um centroavante. E o Mineiro falou: o Dequinha me pediu um centroavante, você quer ir para o Confiança do Aracaju? Falei: pô, vou, é uma oportunidade que está aparecendo, eu vou sim. Então eu recebi a liberação do Flamengo, fiz o último treino aqui na Gávea, foi quando eu fiz esses 4 gols no treino, e falei para o Serginho, o enfermeiro do Flamengo, falei assim: Serginho, eles estão me mandando embora, mas eles ainda vão me comprar bem caro. Isso eu falei. Eu mudei de posição quando eu fui liberado do Flamengo. O massagista do Flamengo Mineiro falou assim: vem cá, você já tentou jogar de centroavante? É o meu maior prazer. Cheguei lá, fui bem recebido e lá eu tenho certeza que Deus abriu todas as portas, porque tudo que eu fiz no Confiança de Aracaju, tudo deu certo, né? Eu fiz consciente, com personalidade, me preparei. Tanto é que em menos de 6 meses eu já tinha sido vendido para o Santa Cruz de Recife. Por isso que eu falo que Deus escreve, né? Certo? Deus mostrou lá na frente que eu tinha que passar por isso e ir e conquistar tudo isso e voltar por cima, né? Então a minha chegada na seleção brasileira foi muito importante, porque o Coutinho já me conhecia, né? Como treinador da seleção brasileira, ele tinha que ter todos os detalhes e todos os nomes dos jogadores brasileiros na lista dele, para ele escolher os melhores jogadores do futebol brasileiro. Eu tive a felicidade de estar dentro da lista dele, para ser convocado para a seleção brasileira para uma Copa do Mundo. Um certo dia eu estava hospedado no Holiday Inn, né, no hotel em Houston, e eu recebi uma ligação, era por volta de umas 4h30 para 5 horas da manhã. Simplesmente era o Cláudio Coutinho, né, o treinador do Flamengo, que já me conhecia e sabia do que eu era capaz, né? E ele me telefonou, quando eu falei: alô Nunes, é o capitão. Capitão? Capitão Coutinho. Aí eu falei: ô capitão, tudo bem? Tudo bem. Eu queria te perguntar o seguinte: quer vir para o Flamengo? Aí eu falei assim: pô, Coutinho,
eu sou profissional, claro que eu quero. Aí ele falou, então, daqui a pouco, daqui a 1 hora, o presidente do Flamengo vai te ligar. Boa sorte, Diego, obrigado. Tentei dormir, não consegui, fiquei esperando, né, ansioso. Daqui a pouco o telefone toca novamente, aí era o presidente do Flamengo, o Márcio Braga. Nunes, o Márcio Braga, presidente do Flamengo. Ô, presidente, tudo bem? Aí começamos a conversar. Falei, ó, já acertei tudo com o Monterrey, você agora é jogador do Flamengo. Eu vou mandar comprar passagem para você vir se apresentar no Flamengo. Eu disse, não precisa nem comprar passagem, pode ser que eu compro. A ansiedade era tão grande, eu comprei a passagem, avisei para ele, ó, tô saindo tal dia e chego tal dia, tal hora no aeroporto, no Galeão. Aí ele, ok. Uma coisa muito bacana que eu achei, que não houve badalação, não houve imprensa no aeroporto, simplesmente eu cheguei tranquilo, só tinha um amigo meu me esperando no aeroporto. E esse amigo fez até parte da transação, que ele era muito amigo do Eduardo Mota, o diretor de futebol. No dia seguinte me apresentei, eu me lembro muito bem que eu cheguei aqui depois do almoço, subi lá para a sala dele, lá nós fomos discutir o contrato. Aí ele falou, Bessi Nunes, só não me fala em dólar, né? Em cruzeiro, né? Cruzeiro, né? Eu, tá bom, tranquilo. Aí acertamos o contrato, assinei o contrato, aí já era umas 3 e pouca, aí nós descemos da sala dele, aí por dentro do vestiário, entrei dentro do vestiário e estava todo mundo lá, né? Tava a galera toda lá, né? Adília, Andrade, Zico, Carpegiani, a comissão técnica, Cláudio Coutinho, Bria, Fernando, Francalassi, Jorge Elal, Paulo Danta, todo mundo aí, né? Aí eu falei bem assim, chegou a peça que faltava para esse time. Só isso. Veja o Nunes passando, bom lançamento, condição legal, saiu o Carlos. Primeiro gol de Nunes para o Flamengo. Um golaço de Nunes. Ele que declarava hoje de manhã. Eu digo, se não se consagrar, pode esquecer. A minha estreia foi contra a Ponte Preta, né? Eu cheguei no Flamengo em março de 1980. E em março mesmo foi a minha estreia, né? Foi uma estreia muito boa, positiva, né? Foi 2-2, um gol meu e um do Zico. Ali foi onde começou tudo. Essa dupla a botar para quebrar no Campeonato Brasileiro, né? Nunes também vai ajudar na armação. Vai embora. Que bola pro Zico. Gol! Sensacional! Sensacional de Zico! Numa jogada de Nunes. Invertendo os papéis daquilo que quer o Coutinho. Nunes foi para a armação, criou espaço, criou oportunidade, deu com açúcar para o Zico, veja bem. E aí não tem erro, bateu de primeiro, o Carlos nem se mexeu. A gente já se conhecia desde a base, né? E jogar com o Zico é fácil. Tiveram vários centroavantes que jogou com ele, né? Mas não tiveram tanta facilidade como eu tive, porque você tem que saber entender, porque ele dentro de campo, de uma hora para outra, ele fazia uma jogada que o centroavante tem que estar atento, que tem que dar opção, acompanhar. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Flamengo e Atlético, a rivalidade é muito grande, tanto é que até hoje é essa rivalidade. E aí perdemos o primeiro jogo lá no Mineirão de 1-0, gol do Reinaldo, uma infelicidade do Júnior, né? Que o Reinaldo tomou a bola e fez o gol e ganhou da gente de 1-0. Foi apenas o primeiro jogo, né? O primeiro jogo que a gente poderia reverter tranquilamente no Maracanã. Eu estava concentrado em São Conrado com todos os meus companheiros e recebi uma visita do Francisco Horta, o ex-presidente do Fluminense. Para a gente foi uma surpresa a gente receber um presidente de outro clube, e quando nós estávamos saindo da concentração de São Conrado, ele sentou do meu lado no ônibus. Aí ele chegou para mim e falou assim, eu sonhei que você vai fazer 2 gols e o Zico 1. Zico, Nunes vai lá pela meia esquerda, que bola para Nunes, olha o gol do Flamengo, tocou, vai entrar, gol!
minutos e 57 segundos, quase na marca de 7. Num passe magistral, como você revê de Zico para Nunes. Na saída de João Leite, o toque para o meio do gol. 1 para o Flamengo, 0 para o Atlético. Nunes, numa festa indescritível no Maracanã. Eu tenho certeza que Deus olhou para mim e falou assim, você é o cara que vai decidir esse título, né? E eu estava preparado em todos os sentidos que você imaginar, tanto fisicamente como mentalmente. A importância que a gente sabia que a gente sendo campeão, todos ia ser valorizado e que a gente se tornava campeão brasileiro pela primeira vez e fazia o Flamengo também campeão pela primeira vez. Foi um momento muito importante, né? Que o Andrade acreditou, confiou, fez o lançamento. O zagueiro estava de frente para mim, ele tinha que ter que virar para depois correr atrás de mim. Então essa minha arrancada era uma arrancada muito forte. E quando eu cheguei na bola, eu realmente queria cruzar, porque eu via o Zico e o Tita entrando. E a minha intenção foi realmente cruzar, como eu cruzei, bateu no Silvestre e voltou para mim. Nunes, Silvestre. Ainda Nunes. Então foi uma jogada de rapidez, consciente. Em momento algum eu fiquei preocupado, eu tive a oportunidade de dominar com a perna esquerda, trazer para a direita, fazer que cruzava com a direita e eu observava que ele levantava a perna esquerda. Todas as vezes que eu queria cruzar, ele levantava a perna esquerda. Eu dei na perna de apoio e joguei na frente assim, já me coloquei o meu corpo na frente, porque se ele toca eu caio, a pênalti, o Zico ia lá e fazia o terceiro gol, com certeza. Mas eu assumi aquela responsabilidade, né? E vi o João Leite saindo, porque o João Leite fechou o canto e estava saindo para dentro do campo, né? Ele não saiu para a lateral, ele saiu para dentro. E ele foi abrindo o canto. Quando ele percebeu que eu não ia cruzar para o companheiro que estava entrando, que era o Zico, o Tito, ele deu um voo de longe, né, já caindo. E essa mão dele foi caindo, eu toquei em cima. De chapa, forte, consciente, foi o gol do Tito. Ganhou de Silvestre, boa jogada, pé direito. Golaço sensacional, golaço de Nunes. Que gol maravilhoso do centroavante do Flamengo. Fintou para um lado, foi para o outro, acreditou, ganhou todo o lance, fez um grande gol. Talvez o gol que deu o título de campeão brasileiro para a equipe do Flamengo. Nunes. 3 para o Flamengo, 2 para o Atlético. Veja com que vontade ele foi. O que é acreditar no lance, o que é definir talvez um título em uma partida. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Com aquela conquista realmente mudou tudo. Mudou para melhor, né? Para melhor. A gente teve a consciência que a gente iria disputar a Libertadores, né? Que a gente teria que trabalhar mais forte ainda para poder conquistar a Libertadores, que até então o Flamengo nunca tinha disputado uma Libertadores. A gente não sabia muito das malandragens que existem dentro da Libertadores, dentro do campo, né? dentro do jogo. E a gente teve que fazer um trabalho com consciência, com tranquilidade. Então o Dino Sani nos ajudou muito, passando a experiência dele como treinador, que já disputou várias Libertadores. A gente sabia que cada jogo a gente tinha que matar um leão, e isso o time foi chegando até quando nós chegamos à final da Libertadores. Foram 3 jogos, né? O primeiro foi aqui no Maracanã, nós ganhamos de 2-1, né? A gente já sabia o que a gente ia enfrentar lá, porque aqui no Maracanã eles deram o pontapé, muita porrada na gente. O segundo jogo lá no Chile, quando nós chegamos, nós enfrentamos um país contra a gente. A gente simplesmente ia jogar um jogo, futebol, e encontramos um país contra a gente. Parecia que era uma guerra. E era um jogo de futebol. 2 equipes que chegaram à final da Libertadores. E foi aquilo tudo que todo mundo viu na televisão. Agressão aos jogadores, agressão aos torcedores, né?
E eu me lembro muito bem que no dia seguinte houve uma reunião nossa no quarto não sei se foi do Bosco, e o Zico falou, nós vamos para lá, para o Uruguai, fazer o terceiro jogo, mas nós vamos mostrar para eles que nós vamos ganhar deles no futebol, jogando bola. A gente veio para aqui para jogar bola, vamos mostrar que nós temos condições de ganhar deles dentro de campo. E foi o que aconteceu. Nós se preocupamos só em jogar futebol. Ele chegava perto de mim, mas ele não era maluco de chegar e me dar uma porrada, porque aí eu ia cobrir ele na porrada. Isso aí de uma coisa, você pode ter certeza. Mas comigo ele jogou leal. Agora, falaram que ele jogava com, não sei se era com a pedra ou com um anel, aquela que tem uma caveira, que ele virava, parecia uma aliança, mas era um anel que ele deu um soco, abriu a testa do Adílio, do Lico, né? A gente só viu o Adílio e o Lico ser agredidos. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. A única coisa que aconteceu foi o seguinte, o Paulo César Carpegiani chegou para mim e falou, Nunes, quando tiver faltando 5 minutos eu vou te tirar e vou botar o Anselmo. Só isso que ele falou. Eu falei, ok, beleza. Só isso que ele falou, eu não vi mais nada. É complicado falar, né, cara? Eu não posso dizer que eu achei legal, não, eu acho que todo brasileiro, todo flamenguista, toda a nação rubro-negra ficou de alma lavada. Mas eu não sei o que aconteceu, eu só vi ele voltando correndo de volta para o vestiário. Ele ficou fora, ele não pôde participar, foi suspenso. Já imaginou se fosse eu? Aí o artilheiro das decisões não estava lá para decidir, pô. Agora, quando nós seguimos para o Japão para disputar o título, nós fomos para Los Angeles, né? Ficamos uma semana em Los Angeles se adaptando com o fuso horário, porque era a primeira vez que a gente ia enfrentar um time num lugar tão longe, né, que a gente só escutava falar, né, Japão. E pra gente tudo era diferente, tudo estranho. Aí a gente reconheceu o gramado, viu o estádio e tal, e começou a passar aquele filme na cabeça. A gente sabe que a gente vai jogar com uma grande equipe, que é o Liverpool, mas a gente tem condições e capacidade para ser campeão do mundo. Eu acho que eles não tinham conhecimento do time que ele ia encontrar pela frente. Eles imaginavam que fosse um time qualquer, mas só que era o Flamengo, o Clube de Regata do Flamengo, o maior time do Brasil. Quando chegamos em campo, nós procuramos aproveitar os momentos, as oportunidades, definir o jogo, definir as jogadas, todo mundo com uma disciplina tática muito afinada, entendeu? Todo mundo fechadinho, consciente, saindo em bloco, defendendo em bloco, facilitando o companheiro, movimentação, toque de bola, não prendendo muito a bola, toque esse movimento, dá opção ao companheiro, e isso deixou eles confusos. Quando eles abriram os olhos já era tarde, já estava 3-0. Uma vez Flamengo. Eu estava preparado para isso. Tanto é que eu não deixava ninguém chegar perto de mim, não deixava ninguém me marcar. Eu procurava me movimentar, dando opção para os meus companheiros. Você tem que ter a leitura tática do jogo, né? Você tem que saber entender o companheiro. E o Zico, que eu fazia dupla de área com ele, eu sabia o que o Zico ia fazer. E o Zico sabia da minha movimentação. Então por isso que essa dupla deu certo e teve esse sucesso todo e conquistou o Mundial para o Clube de Regata do Flamengo. Como foi para você ganhar um dos Toyotas do Mundial? É verdade, porque era um carro para o melhor jogador do Liverpool e um carro para o melhor jogador do Flamengo. Mas só que houve 2 do Flamengo. O Zico foi escolhido o melhor jogador em campo e eu fui escolhido o artilheiro e o destaque. Por isso que eu ganhei o carro também. Nunes! Aí a alegria do Nunes também recebendo um automóvel pelos gols marcados, pela luta. Ele que muitas vezes é criticado.
É difícil. Tocando para Zico. Na frente para Nunes, posição legal. Olha o terceiro gol do Flamengo. Bateu! Golaço de Nunes! Nunes, número 9. Flamengo uma vez, 2, 3 a 0 Flamengo em Tóquio. O lançamento de Zico. Partiu Nunes. Tocou na frente, na saída do goleiro, bateu cruzado. Flamengo com a mão na taça de campeão mundial Interclubes. 3 para o Flamengo, 0 para o Liverpool. 41 minutos, primeiro tempo de jogo. Começa uma goleada do Flamengo em Tóquio. 3 a 0, segundo gol de Nunes. Aí a vibração do Nunes. Sempre o Nunes nas decisões. Foi no Japão. Porque aqui o Austin Rodrigues colocou o João Danado, né? O Galvão Bueno foi lá no Japão. No dia do jogo, ele fez uma entrevista, né, para a Globo. E ele me chamou e falou assim: Nunes, eu preciso fazer uma entrevista com você. Eu, vamos embora. Aí fomos lá pro parque, né, do hotel assim. Aí ele falou assim: ó, decisão é com o Nunes, então vou te chamar o artilheiro das grandes decisões. Aí, ok, beleza, gostei. Decisão é comigo mesmo. Aí ele falou: tô aqui, eu vou fazer o artilheiro das grandes decisões. Aí pegou. Foi o Galvão Bueno que colocou o apelido. Marca registrada, o artilheiro das grandes decisões. Primeiro e único. O Leão deu uma entrevista lá dizendo que eu tinha chamado todos os gaúchos de canalha, né? E eu jamais faria uma coisa dessa, né? E ele criou um clima negativo, né, para o jogo. Não sei se foi uma maneira de mexer com o jogo, com os torcedores, mas foi uma coisa que ele fez errada, né? Comentar isso. E nós, quando chegamos em Porto Alegre, nós encontramos uma guerra, uma cidade contra a gente. Se fosse uma torcida contra a outra, tudo bem, mas uma cidade, entendeu? O primeiro jogo foi aqui, né? Foi 1-1, segundo 0-0. Toda hora que eu pegava na bola, os caras me esculachavam, me xingavam disso e daquilo e tal. E nós fomos pro hotel, né? Isso no segundo jogo lá em Porto Alegre. E eles foram para a porta do hotel e não deixaram a gente dormir. Foi preciso a gente sair do hotel e ir para Canela, lá em Gramado. Foi lá onde nós ficamos tranquilos, né? Numa pousada lá maravilhosa. Todas as vezes que a gente saía para ir treinar, tinha um grupo de torcedores do Grêmio que ficava xingando a gente no treino. Toda hora que eu pegava na bola, me xingava. Os outros eles batiam palma, mas o Nunes ele xingava, né? Não entendi nada, depois foi que eu fiquei sabendo. Aí eu falei, pô, jamais iria falar um negócio desse. Aí foi quando veio o nosso profeta, o Zico, adivinhou que ia ser 1-0 gol do Nunes. Aí fomos para o terceiro jogo lá no Olímpico, nós entramos o estado todinho contra a gente. Aí aquela jogada dele deu uma caneta lá no Estadeu, né, um negócio assim. Tocou para mim, eu bati de primeiro, fiz o gol do Tito, aí eu pedi silêncio no estádio, para ficar todo mundo quieto. Mas quando a gente saiu, os caras jogavam pedra na gente, tudo. Então foi um clima muito ruim, né, cara? Ter uma pessoa que criou uma coisa mentirosa, né? Foi em 80 com o gol do Nunes, o brasileiro, o Mengão ganhou. 82 o passe foi do Zico. Eu não sei a letra toda, aí eu deixo com a torcida. O Flamengo significa tudo na minha vida, né? A Gávea, minha segunda casa, 100º gol. Eu estou preparado. Se o Flamengo fizer um amistoso e eu entrar, eu faço o 100º gol, sem problema nenhum. Só rolar a bola para mim. É uma boa sacada essa, né? Fazer um jogo e eu fazer o 100º gol, né? Ainda vale a pena ser o Nunes do Flamengo. Enquanto existir mundo, existir Flamengo, Nunes, vale a pena. O que tinha de diferente aqui no campo da Gávea? Primeiro, o campo era mais para lá um pouquinho. Por quê? Porque aqui tinha uma pista de atletismo, né?
né? Não existia aquele estacionamento lá atrás, porque a pista dava volta, o campo era mais lá para trás. Aqui pro lado do jockey, a mesma coisa, a pista de atletismo dando a volta, a trave mais para trás, não existia o estacionamento lá, né? Lá naquele canto tinha caixa de areia, tinha a forca, né? Que a gente treinava cabeceio, né? E aqui foi onde nós conquistamos, né? Conquistamos todos os títulos. Cansei de ver aqui na arquibancada a nação rubro-negra, né? A torcida do Flamengo. Tinha dia de coletivo que a gente treinava com 3.000, 5.000 pessoas aí, 3.000, 5.000 flamenguistas, vendo o treinamento da gente. A gente nunca treinava escondido, sempre junto com a torcida, porque a torcida é que nos ajuda, que dá apoio pra gente. Então isso é importante, o atleta receber esse apoio, esse carinho, isso dá personalidade. E foi assim que nós conquistamos tudo. Tenho um orgulho de dizer que sou tricampeão brasileiro, campeão carioca, campeão da Libertadores, campeão mundial. E aí não foi qualquer um que vestiu essa camisa, simplesmente o artilheiro das grandes decisões. Então me orgulho muito. E não é qualquer um que pode vestir essa camisa. Para vestir essa camisa tem que me pedir a benção, cara. Só isso. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção do coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mas cotado no Flamengo.